Romanos capítulo 12, versículo 9. Vamos ler, meus amados. Eu leio na NVI. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoe aqueles que os perseguem. Abençoe e não os amaldiçoe. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Amém, queridos? Eu me sinto até constrangido para pregar depois desse texto. Porque esse texto é muito claro para nós, mas eu ouso a compartilhar um dos versículos com você, e fazermos uma breve reflexão. Vou agradecer nosso tecladista hoje, muito obrigado. Tá? Versículo 9, ele diz assim: o amor deve ser sincero. E é sobre essa fala que eu gostaria de compartilhar com você. O amor deve ser sincero. O apóstolo Paulo fala muitas coisas aqui, e ele começa dizendo sobre relacionamento, sobre o relacionamento interpessoal, que tem a ver com as nossas emoções, falando para nós, trazendo uma advertência para nós, dizendo que o amor deve ser sincero. Há de se pensar nisso com cuidado, porque se ele diz que o amor deve ser sincero, pressupõe a ideia de que haja um amor que não é sincero. Mesmo se tratando dessa expressão singular, dessa expressão tão nobre que é o amor. É como o que perceba que Paulo está purificando o nosso nível de amor. O Espírito Santo aumenta o nosso crivo a respeito do amor, porque ele vai fazer uma qualificação do amor. O amor seja sincero. Então, se ele diz que o amor deve ser sincero, é porque existe a possibilidade de haver um amor não sincero. E qual seria, na verdade, o amor não sincero, ou o amor fingido? Paulo está trazendo para nós essa clareza, no sentido de que o amor deve ser autêntico. Essa expressão que eu gostaria de sublinhar: o amor deve ser autêntico. E Paulo está trazendo isso para nós. Essa é uma carta que ele escreve à igreja que está em Roma. E a igreja de Roma enfrentava um grande desafio, porque eles foram cristianizados, né? O evangelho chegou até eles misturado com os costumes da lei de Moisés. E agora eles vivem um cristianismo guardando a lei de Moisés. E aí, aonde tem muita regra, aonde existe muita regra, muito provavelmente haverá falta de compaixão. Em se tratando de religião. E aí o apóstolo Paulo escreve para eles, e a carta aos Romanos é uma carta que trata da justiça de Deus e da graça de Deus, da justificação pela fé. E o apóstolo Paulo entra nesse assunto agora, que tem a ver com relacionamentos interpessoais. Ele diz: o amor seja autêntico.
Ele diz: o amor seja não fingido, seja sincero. Ou seja, ele está falando de um amor autêntico. E o amor que Cristo revelou, que Cristo veio revelar para nós, que Cristo viveu, é esse amor autêntico. O amor que nós vivemos, que nós temos por Deus, que temos em Deus, é um amor vertical, mas que ele se manifesta nas relações horizontais. É um amor vertical, nosso amor por Deus, mas ele vai se manifestar no nosso relacionamento com o próximo. A espiritualidade cristã, ela tem a ver com relacionamentos. E algumas vezes eu vou citar isso: o amor seja sincero, ou seja, o nosso amor precisa ser autêntico. Não é falsidade num fingimento, não, ele está tratando de autenticidade. Então, se existe a possibilidade de um amor ser sincero, e essa é a tônica do amor, é porque existe a possibilidade de um amor não autêntico. E o que seria esse amor que não é autêntico? Do que Paulo está falando? Paulo está falando desse amor adâmico, que nós herdamos de Adão, do velho homem, do velho Adão. Esse amor esse amor adâmico que habitava inclusive em Caim. Como é que funciona esse amor adâmico, pastor? É um amor que não é um amor autêntico. O amor adâmico, esse amor que se manifestou na vida inclusive de Caim, na vida de Adão e na nossa vida, essa forma de amar é totalmente diferente da forma de amar de Jesus. Porque o amor adâmico, esse amor não autêntico, é um amor que visa seus próprios interesses. É um amor do interesse, é o amor da troca, é o amor retributivo. Já o amor de Jesus, que é o novo Adão, o amor de Jesus é aquele amor que diz assim: deixa eu lavar os teus pés. O amor de Adão é aquele amor que diz assim: você lava os meus pés. O amor de Cristo diz: deixa eu lavar os teus pés. O amor de Jesus prefere em honra ao próximo. O amor adâmico, esse amor que não é o amor autêntico, ele prefere ser honrado ao invés de honrar ao próximo. O amor de Cristo é um amor sacrificial. É um amor que se sacrifica para entender. É o amor da empatia. É o amor que se coloca no lugar do outro para entender o outro. O amor adâmico é esse amor natural que não se sacrifica, que quer saber detalhes por detalhe para ver se você ou eu, para ver se o outro está certo ou errado. Há uma diferença muito grande entre esse amor autêntico, que é o amor de Cristo, e o amor adâmico. O amor de Cristo é um amor que, baseado completamente na humildade, baseado completamente no outro, no altruísmo. O amor adâmico é esse amor baseado no orgulho. Na verdade, eu não amo você, eu me amo. Enquanto você faz o que eu quero, então a gente tem relacionamento. É assim que funciona o amor adâmico. Já o amor de Jesus é: eu te amo, e porque eu te amo, eu vou morrer na cruz em teu lugar. Porque eu te amo, eu perdoei os teus pecados. Porque eu te amo, eu paguei o preço para que você seja salvo. Observe a diferença do amor autêntico. Por isso que a Bíblia, ele vai dizer: o amor deve ser sincero. Mas existe um outro tipo de amor, pastor? Existe, aquele amor que não é autêntico. Então Paulo está dizendo: o amor precisa ser autêntico. Em se tratando de amor, existe esse nível mais profundo. E é nesse nível que o Espírito Santo está nos levando essa manhã. Porque enquanto eu ministro a palavra do Espírito Santo, a palavra de Deus está tocando, entrando no meu e no teu coração. Aí Paulo vai explicar algumas coisas a respeito do amor. O amor de Adão, o amor adâmico, que não é autêntico, ele ama os iguais. Gente, é muito difícil amar os diferentes, sim ou não? Mas o amor de Cristo ama os diferentes. Amar os iguais é fácil. Amar aqueles que se identificam com a nossa visão política, com a nossa visão profissional, com a nossa religião é fácil.
Mas o amor autêntico, ele ama os diferentes, ele ama os diversos, ele ama aqueles que escolheram outros caminhos, inclusive, diferentes dos nossos. Eu me lembro que quando nós estávamos, a igreja comprou o terreno, e aqui tinha 22 casas aproximadamente, se não me falha a memória, 22 casas. E aí nós estávamos no processo de demolição das casas, e uns gatos fizeram uns ninhos aqui, tinha muito gato aqui. Ficou vazio o terreno, então muitos gatos apareceram, foram e ficaram aqui. E aí um dia chegou uma senhora pelo terreno, alguém falou que tinha muito gato aqui, ela veio brigar comigo, que eu não estava dando comida para os gatos. A gente estava lá no terreno, aí eu falei, não, mas eu nem sei desses gatos, senhora. Ela, não, mas tem muito gato aí, e de fato eu não sabia, para mim foi uma novidade. E ela pegou, estava nervosa, não, porque vocês não cuidam dos gatos, ninguém cuida dos gatos, eu amo os animais. Mas ela xingou um monte de palavrão antes de falar que amava os animais, com raiva dos seres humanos que não botaram comida para os gatos que estavam aí. E eu achei engraçado, porque na hora eu pensei, amar animal é fácil. Amar animal é fácil. Ontem lá em casa nós tivemos um momento de tristeza, a Andréia está aqui, e nós tivemos um momento de tristeza porque a nossa cadela, a Meg, que conviveu com a gente 16 anos, ontem ela deixou a gente, ela morreu ontem. Passou por um processo com o veterinário, então já tinha vivido muito e a gente ficou muito triste. Aí me lembrei disso agora, não estava na pauta. Mas veja bem que às vezes as pessoas estão desenvolvendo um amor muito grande pelos animais, porque animal... Gente, eu brigava com a Meg e ela continuava me amando. Eu dava ração, ela continuava me amando. Eu cuidava dela, ela me amava. Se eu falava, vá para a casinha, ela ia. E eu chegava em casa, ela vinha lá. Mas eu falei, cara, que maravilha. Se todo ser humano fosse assim, não seria fácil amar gente. O desafio é amar pessoas. E nós amamos os animais e precisamos cuidar deles. Mas o difícil é amar ser humano, que pensa diferente de nós, que faz diferente de nós, que nos surpreende, que nos frustra, que nos decepciona. E o amor de Cristo é justamente esse: amar os diferentes, amar quem discorda da gente, amar quem convive com a gente. E comigo também, Jesus, fala comigo. É amar quem pensa diferente. O amor de Cristo ama o estrangeiro. O amor de Cristo ama aquele que está lá longe. O amor de Cristo é assim: ama o órfão, ama a viúva, ama o que tem dinheiro, ama o que não tem dinheiro, ama o ser humano. E a nossa sociedade está tão cauterizada, nós estamos tão esquecidos disso. Gente, só tem um canal do amor de Deus fluir na terra. Escute isso, e é pela igreja. Se o amor de Deus não fluir por nós, eu sou desafiado todos os dias a viver esse amor. Você e eu somos desafiados, somos instruídos pelo Senhor. E estou aqui essa manhã lembrando a mim e a você, à luz da palavra de Deus, a nós vivenciarmos esse amor. Nossa sociedade está tão cauterizada que essa semana nós tivemos uma notícia muito chocante. Acredito que tenha causado muita tristeza no seu coração. Se não tristeza, um sentimento de oração, um sentimento de compaixão pelo povo afegão. Quantos viram a notícia no Afeganistão? Lamentável, triste demais. Em pleno século 21. E que me chamou a atenção, além de toda a atrocidade que o Talibã vem fazendo, o que me chamou a atenção foi o comentário de uma jornalista da CNN, em que ela, a jornalista, uma jornalista do outro lado entrevistava os afegãos, e a âncora desse lado comentava. E ela fez o lamentável comentário, porque o povo afegão aflito, vocês viram isso, aflito, tentando fugir, subindo nos aviões, aflito, aglomerado. Eles estavam tentando salvar a própria vida. Foi muito triste a cena que vimos dos pais entregando os filhos para os soldados americanos levarem no avião para outro país. Eu fiquei pensando, meu Deus, como a gente faz com o nosso filho? Entregar a criança de colo para salvar a vida da criança. Veja o amor desses pais. E aí o que me chamou a atenção foi o comentário do âncora do outro lado, confortavelmente no ar-condicionado, em frente a uma câmera, dizer assim:
Olha a falta de sentimento dele. Dizia assim, nossa, estavam aglomerados e sem máscara. Ninguém está usando máscara ali. Eu falei, mente cauterizada. Eles estão tentando salvar a vida, ela está preocupada com máscara. Entende? E se nós deixarmos, se não dermos atenção ao que a palavra está dizendo, nós corremos o risco de, em nome da religião, perdermos o amor, perdermos o principal da vida. Essa manhã o Espírito Santo está falando com você, está falando comigo, para nós tomarmos cuidado, que o nosso amor não pode ser um amor fingido, ele precisa ser um amor autêntico. E o que é um amor autêntico? É um amor de Cristo. É difícil, mas a gente precisa amar como Cristo amou. Eu não vim pregar a perfeição da nossa religiosidade, não, porque nós somos imperfeitos, mas nós buscamos vivenciar esse amor de Cristo. E a exortação do Espírito Santo é para nós: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Lembrando que Cristo, que é a nossa maior referência de amor, ele não recebeu hospitalidade quando chegou na terra. Veja que interessante. O Rei dos Reis, o Criador do universo, se faz carne e vem habitar entre nós. Quando ele chega, não tem hospedaria para ele, porque a sociedade estava cega, vivendo um amor fingido. Lembre-se que Jesus nasceu numa sociedade religiosa. Ele nasce em Belém, e lá nessa sociedade religiosa, a família de Jesus, pastor Leonardo, por ser uma família pobre, chegam em Belém, eles não têm hospedaria, porque a cidade estava cheia. Eles chegam, não tem hospedaria para eles, e alguém diz, olha, não tem vaga na minha casa, mas eu não vou tirar o conforto da minha família para receber uma grávida que vai dar luz a qualquer momento, mas tem uma vaga lá na cocheira, onde o jumento fica, onde o gado fica, tem uma vaga numa manjedoura. Observe que o nosso Senhor, aquele que mais amou, não foi recebido pelo ser humano, não foi recebido por esse amor adâmico, por esse amor fingido que havia naquela sociedade religiosa. Se isso aconteceu lá atrás, é possível, corre-se o risco de acontecer comigo e com você. Essa manhã minha oração em humildade, o meu pedido ao Senhor em humildade é que o Senhor nos conceda que vivamos um amor autêntico. Que nos testes do dia a dia, dentro e fora do ambiente familiar, dentro e fora do ambiente cristão, dentro e fora do ambiente profissional, quando somos provados, testados a respeito do amor, que nós sejamos aprovados pelo Senhor, que sejamos encontrados vivendo um amor autêntico. Quem pode dizer amém para isso? Sabe que o Senhor acha em nós um amor autêntico. Cristo não foi acolhido nem no seu nascimento, mas é Ele quem dá a maior prova de amor. E eu venho dizer essa manhã que você e eu não somos semelhança do velho Adão, nós somos semelhança do novo Adão, de Cristo, que é o novo Adão. Nós somos imagem e semelhança de Deus. O amor de Deus foi derramado em nós. Então veja que Cristo não recebeu hospitalidade. E o texto fala a respeito disso. Ele diz, nunca lhes falte o zelo, sede fervorosos no espírito, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. O amor autêntico, ele pratica a hospitalidade. E esse Jesus, o nosso Senhor, a nossa maior referência de amor, desse amor autêntico, não teve hospitalidade. E é interessante que quando Jesus vai morrer na cruz, já no Getsemane, você lembra disso? O que aconteceu lá? No Getsemane, quando Jesus recebe o beijo de Judas, o beijo da traição, Judas chega com soldados, Clebinho, Judas chega com soldados romanos, com uma equipe, com uma tropa de pessoas, de soldados para prenderem a Jesus, e aí Pedro tira a espada e
dá com a espada na orelha de um soldado. E Jesus diz para ele, Jesus cola a orelha do soldado. E diz para Pedro, Pedro, se eu quisesse, eu pediria ao Pai uma legião de anjos e o Pai enviaria. Mas Jesus, ele faz diferente. Ele prova seu amor se entregando. Não foram os homens que mataram a Jesus. Ele se entregou. Ele podia pedir uma legião de anjos ali, sim ou não? Mas se Jesus pedisse uma legião de anjos, Simvaldo, Jesus seria chamado de o Todo-Poderoso. Se ele pedisse uma legião de anjos, ele seria chamado de poder. Mas porque ele se entregou, ele se tornou a maior referência de amor. Ninguém está me matando, eu estou entregando a minha vida pelo Ney, pela Andréia, pelo Tião, pelo Marcos, pelo Márcio, pela Joana. Eu estou entregando a minha vida por amor. Isso é amor autêntico. Oh, Espírito Santo, nos ensina essa manhã. Nos ensina essa manhã. O amor deve ser sincero, um amor autêntico. O amor adâmico ama os amáveis. E tem gente que é fácil de amar, sim ou não? E você já ouviu essa expressão? Aprendi a te amar. Quem já ouviu isso? Aprendi a amar fulano, aprendi a amar ciclano. Outro dia um irmão falou, nossa pastor, aprendi a te amar. Eu falei, nossa, devo ser muito ruim mesmo. Tem que fazer curso para amar. Mas essa expressão ela tem um sentido interessante, porque a gente precisa se moldar e olhar a cada um que é diferente de nós. Tem gente que não é amável, e esse que não é amável é justamente o teste para você se tornar um cristão melhor, se tornar um ser humano melhor. O ferro afia o ferro, o homem afia o homem, como o ferro afia o ferro. Tem pessoas na sua vida, na minha vida, que servem para nos afiar. E nós servimos para afiar pessoas com os defeitos que temos também. Que afinal de contas não é porque nos tornamos crentes, cristãos, que nos tornamos a melhor das pessoas, sim ou não? Os mais amáveis. Nós lutamos para isso. O amor carnal, que é esse amor adâmico, esse amor da troca, da retribuição, ele diz o seguinte: eu estou disposto a viver com você até o momento que você não me atrapalhar. A hora que você me atrapalhar a realizar algo meu, eu deixo de viver com você. Esse amor carnal. É esse amor que a Bíblia está dizendo. O amor seja sincero, ou seja, não tenha esse amor carnal. O amor sincero é esse amor de Cristo. Que sabendo que Judas o iria trair, Jesus dá uma oportunidade e diz para Judas, amigo, a que vieste? Judas, estou te dando mais uma chance. Esse amor de Cristo que é a nossa referência. Se Jesus lutasse para permanecer vivo, lutasse para não ir à cruz, ele seria reconhecido por poderoso, mas ele se entregou. Ele se fez amor por nós. Por isso que quando João vai falar de Deus, João diz assim, na sua carta ele diz, Deus é amor. Ele não diz que Deus é todo poderoso, ele diz, Deus é amor. E hoje eu e você podemos dizer, Deus é amor. A maior arma que a igreja tem hoje é o amor. Nós vivemos numa sociedade que relativizou a verdade. Não existe mais para a sociedade, as pessoas não dizem mais, a pergunta deles é a mesma pergunta de Pilatos. O que é a verdade? É a verdade para você, mas para mim pode não ser. Para mim não é. É assim que a sociedade vive. Como é que eles vão perceber Deus em nós, através desse amor de Cristo em nós? Agora, gente, Paulo escreve isso para a igreja de Roma, e o Espírito Santo fala isso para nós, para a nossa igreja hoje. O amor seja não fingido. Qual é o nosso grande desafio? Qual é o nosso grande problema hoje? E era o problema da igreja em Roma. Eram as discussões a respeito do amor. Porque de verdade, quando nós olhamos esse amor sincero, esse amor autêntico, que diz assim, não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira,
pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Aí vem a pegada aqui, ó. Ao contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Fala sério, quantos de nós já não pensamos assim, poxa, se aquele meu inimigo pedir um copo d'água, eu até daria, mas antes ele ia ouvir umas boas. Só eu que já pensei isso. Antes eu iria dizer o que eu penso dele. Só eu que já pensei isso, já alguém mais se identifica comigo. Mas olha o que Deus fala. Quando eu li isso, eu falei, meu Deus, está falando comigo, não é com a igreja, é comigo, eu sou a igreja. Se o inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, não está falando para tirar limpo, não. Uma vez eu fiz um negócio, gente, eu falei, meu Deus. Eu estava num lugar e chegou uma pessoa que havia falado muito mal de mim, muito. E inclusive eu tive oportunidades, eu tenho inclusive testemunhos, porque eu levei para um advogado que estava me caluniando. E meu advogado falou, vai juntando as provas aí, junta 5 pessoas. Eu juntei, deixei o processo praticamente pronto, né? Ele é um pastor aqui da cidade. E aí, eu encontrei com ele num lugar. E essa pessoa tem um comportamento estranho, porque tinha, vamos dizer assim, melhor, né? Amar. E aí, quando ele me viu, ele estendeu a mão na frente de todo mundo, porque tinha um grupo de pessoas, e falou, e aí, a paz do Senhor? Eu falei, paz do Senhor não te dou a mão enquanto a gente não conversar. Na frente das pessoas. Aí o clima pesou um pouquinho. Eu conversei, falei o que pensava com educação, com ética, tudo certinho. Mas saí dali e fiz assim, ufa, falei. Graças a Deus. Mas, dentro de mim, depois eu fui confrontado pelo Espírito Santo, no sentido de, eu não fiz o que era errado, mas eu precisava rever as minhas motivações. E tudo que você precisa é somente rever as suas motivações, o que está movendo aquilo. Não estou dizendo que você vai ser sócio de alguém que te prejudicou lá atrás, mas o perdão se faz muito necessário, o perdão é fundamental. E veja, quando Deus diz assim, minha é a vingança, eu retribuirei, deixa com Deus, não entra nisso não. Deixa eu te falar mais uma vez, não entra nisso não, deixa com Deus. Se você tem que falar, fale. Se você tem que expor teu ponto de vista, exponha. Mas nunca queira se vingar. Olha o que Jesus nos ensina. Jesus, que é referência do amor, nos ensina. Para mim, para você, ele diz assim, ó. Na cruz do Calvário, Jesus está lá, morrendo, com dor, agonizando. A oração de Jesus foi assim, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Por que ele estava orando isso a respeito dos seus inimigos? Era porque Jesus não sabia o que estava acontecendo com ele? Jesus sabia. Não é ignorar o que foi feito a nós de mal. Não, é saber o que fizeram de errado conosco e dizermos, Deus, perdoa ele. Ele não sabe o que está fazendo. Se ele soubesse, ele não entraria nesse campo. Por isso o Senhor diz, na sua palavra, amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se teu inimigo tiver fome, dá de comer, dá de beber, derrama amor na vida dele. Mas sabe qual é o nosso grande desafio nesse tempo? As nossas discussões a respeito do amor foram apequenadas. Hoje o problema da nossa sociedade não é amar os diferentes. O problema da nossa sociedade não é perdoar quem nos feriu. Sabe qual é o problema de muitas pessoas? No meu gabinete, quando chegam para aconselhamento, é o seguinte, pastor, eu estou com problema com a minha sogra, ela é uma luta. Eu estou com problema com o meu cunhado, ele é uma luta, com a minha cunhada. Eu estou com problema com a minha vizinha, põe som alto, é uma perturbação, não consigo perdoar ela. Queria que você orasse para Deus levar ela para o Japão. Não, irmão. Está vendo que às vezes a gente pede até a morte do outro? Uma oração amorosa, leva para a glória, prepara e leva.
Não, gente, o amor o amor autêntico é esse. Senhor, me dá graça, sabedoria. Eu quero amar essa pessoa diferente. Eu quero perdoar essa pessoa que me ofende. Eu quero ter paciência. Eu quero viver o amor. Me ajuda a cruzar essa linha tênue que é viver o amor sem me sentir desrespeitado, é viver o amor sem me sentir sufocado. Mas nós muitas vezes apequenamos o amor. Nós estamos irritados com um irmão de sangue nosso, ou estamos irritados com um vizinho. Nós apequenamos o amor. E Jesus está dizendo para nós: olha, ama teu próximo. Ele começa dizendo: ama teu próximo como a ti mesmo. Aí depois em João acho que 6:34 ou 16:34, não me lembro, ele diz assim: ama teu próximo como eu vos amei. Ele aprofunda a discussão a respeito do amor. E o que vim pregar essa manhã não é algo utópico, não é uma utopia. Para você que de repente está pensando, o pastor está pregando uma utopia. Não é utopia. Se Jesus amou, eu e você podemos amar, não por causa da nossa força humana, não por causa da nossa alma, nós temos a natureza adâmica, mas por causa do Espírito que habita em nós, desse Espírito que nos leva a amar com o amor de Jesus, tendo como referência esse amor que foi derramado por nós. Quem pode dizer amém para isso? Gente, falando sério, a maioria dos atendimentos que já fiz, que faço como pastor, é para solucionar conflitos familiares. Porque às vezes nós queremos alguém para arbitrar entre nós, porque não tem que ter, porque eu estou com dificuldade de ceder. Essa manhã o Espírito Santo está dizendo: aprofunda o amor, vai, anda mais um passo, em nome de Jesus. Que eu e você venhamos desenvolver esse amor de Jesus. Que amar os diferentes é amar quem não respeita a nossa ideia, a nossa visão, a nossa cosmovisão. É a vítima. Amar o vilão, perdoar o vilão. Encerrando, nosso tempo já se foi. É amar, o amor autêntico, e amar sem jogar na cara. Isso é um grande desafio para nós. Porque às vezes, até dentro das nossas relações familiares, nós amamos e às vezes lançamos alguma coisa. Mais ou menos assim, a gente fala para o filho assim: mas é isso, eu fiz por você a vida toda, é isso que você faz comigo agora? Porque o filho pensa diferente, porque decidiu fazer diferente, a filha pensa diferente, decidiu fazer diferente. Aí nós falamos, e por que a mágoa vem? Porque a mágoa se instala quando nós temos a dificuldade de praticar esse amor genuíno de Cristo. A mágoa se instala quando nós superdimensionamos a expectativa em cima do outro. A mágoa se instala quando nós colocamos em pauta, colocamos como um parâmetro na nossa vida esse amor retributivo. Você quer ser mais feliz, quer viver melhor, passe a amar sem esperar nada de ninguém que você ama. Passe a amar teu filho, tua filha, e não espere nenhum retorno dele, simplesmente ame-o. É a herança de Deus na sua vida. Passe a amar as pessoas sem esperar alguma coisa em troca delas. Falo como pastor, em conversas com outros pastores, já ouvi essa expressão. Falo com temor e com humildade. Já ouvi essa expressão de colegas de ministério que disseram para mim: fiz tanto por fulano, fulano saiu, deu as costas, que ingratidão. E eu não falo nada com aqueles que eu não tenho que eu não tenho essa entrada, mas teve um que eu falei, eu tinha mais de liberdade com ele, eu falei: não, você fez então esperando uma retribuição. Você não fez para Deus, você não fez por amor, você fez por você. Porque quando eu faço esperando que a pessoa me retribua, eu estou fazendo por mim, não por ela. Está vendo como isso é mais profundo? Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele não esperou perfeição do Ney. Ele morreu pelo Ney pecador, simplesmente porque amou. Esse amor autêntico
que o Espírito Santo derrama em nós. Esse amor não estava em nós, o que estava em nós era o amor adâmico, mas agora nós nos tornamos nova criatura. Por isso que Paulo diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Você nasceu de novo, você tem essa virtude de Deus para amar com um amor autêntico. Você pode, não pela tua força, mas pelo Espírito Santo que foi derramado e habita em você. Você pode sim amar ao próximo com um amor autêntico, porque esse amor autêntico nós conseguimos amar, porque diz a palavra, Paulo diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Inclusive amar os não amáveis, amar os diferentes, amor forte o suficiente para perdoar quem ofendeu, amor forte o suficiente para continuar amando quem seguiu um caminho diferente do nosso. Que o Espírito Santo continue nos falando. Ser espiritual não é ver anjo, não é sapatear. Ser espiritual não é ficar no fogo, sabe? Não. Ser espiritual é viver esse amor de Jesus. Porque as profecias desaparecerão, o dom de língua cessará, a performance, a oratória, o cantar bonito, o vir à igreja, o levantar as mãos, vai passar. A palavra diz, permanecem, pois, a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. Eu encerro citando o texto de Paulo aos Coríntios, que ele diz, ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, ainda que eu tenha uma fé que transporte montanhas, se eu não tiver amor, eu serei como um sino que retine. Mas se eu tiver amor, eu consigo mudar as pessoas que estão ao meu redor, porque o amor tudo suporta, tudo espera. Se eu tiver amor, eu consigo mudar a atmosfera. Se eu tiver amor, eu consigo traduzir o que aconteceu dentro de mim. Então, minha oração essa manhã é que o Espírito Santo encontre em nós um amor autêntico. Então não dependa do teu amor, dependa do amor dele. Aleluia. Vamos orar nesse momento. Eu sugiro que você ore pedindo ao Senhor, Senhor, eu quero esse amor aí. Eu quero viver esse amor. Eu quero ser aprovado nesse amor autêntico. Senhor, se eu tenho vivido um amor fingido, me mostra. Para que eu não seja mais um religioso na terra. Eu não quero ser um religioso na terra. Eu quero ser um cristão, um seguidor de Jesus. Oremos nesse momento. Pai, nós oramos nesse momento. Senhor, como é difícil para nós vivermos esse amor autêntico, mas nós aprendemos na Tua palavra que é Cristo em nós a esperança da glória. Nós aprendemos na Tua palavra que aquele que começou a boa obra vai completar em nós. E nós pedimos essa manhã, gera em nós esse amor. Gera em nós cada dia mais, que esse amor venha ultrapassar os limites da religião, os limites do culto, os limites do templo. Que esse amor venha se manifestar quando saímos, quando cruzamos esses portões para fora. Que esse amor venha se manifestar no estacionamento, no trânsito, na nossa casa, nas nossas relações profissionais, como sociedade, como seres humanos, que sejamos os Cristos nessa terra. Ajuda-nos, Espírito Santo. É assim que oramos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém?